malta, o meu nome é Eduardo e estamos aqui novamente no Café Mais Geek para mais um Geekaholic, um primeiro especial de Natal, aqui a acabar de novembro, por isso estamos a entrar no mês natalício e com isso vêm as prendas, vêm aquelas coisinhas boas que o pessoal gosta de receber. Por isso, hoje vou-vos apresentar algumas novidades da parte da Mebo Games, que pode ser interessante para umas prendinhas relacionadas com jogos de tabuleiro. A Mebo Games tem várias novidades para este Natal, não são estas que estão aqui a ver, mas também muitas outras, por isso, se quiserem saber ainda mais do que isto que eu vou falar aqui hoje, podem passar pelo site ou pelas redes sociais da Mebo Games, ou então, claro, pelo Café Mais Geek e ficar a conhecer tudo o que esta distribuidora e editora nacional tem para oferecer para este Natal. Mas hoje quero-vos falar destes jogos aqui, também de um outro que tivemos a oportunidade de experimentar, mas que não está aqui na nossa ludoteca pessoal. Mas estes e esse outro, que é o 28, é o que eu vos vou falar hoje. Temos aqui diversos jogos para diversas idades, diversos conceitos, diversos tipos de jogo. Há aqui para muita hora de diversão. Por isso, malta, vamos lá então falar destes jogos. Eu vou começar aqui pelo mais pequenino que temos aqui e quero-vos dar a conhecer este Mini, um jogo mesmo muito pequenino, também para idades mais reduzidas e excelente para umas partidas em família. Por isso, vamos a isso, conhecer estes jogos. Vamos lá. Mini é então um jogo infantil, dura cerca de 15 minutos, é para idades superiores a 4 anos e é um jogo para 2 a 4 pessoas, ou seja, excelente para jogar em família. Durante um jogo de Mini, cada jogador tem de encontrar um objeto, ou uma cor, ou um conceito que faça sentido para relacionar com a carta que está anteriormente exposta. Por isso, é um jogo onde podem surgir situações muito divertidas, muito interessantes e também que faz com que a malta pense um bocadinho. Por isso, é excelente para os mais pequenos começarem a ganhar ali algumas teorias, a criar ali teorias interessantes, divertidas, ao mesmo tempo que se torna um jogo excelente para jogarem com os vossos mais novos. Torna-se também um jogo excelente para a família e para a época de Natal. Por isso, excelente recomendação, eu acho que sim. Vamos continuar. Vamos agora passar para o Alegra, um jogo que está relacionado com um jogo muito famoso no Reino Unido. Nós por cá, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, a não ser em filmes, séries e por aí fora. É um jogo que dá para 2 a 6 jogadores, por isso bom também para o ambiente familiar, um jogo familiar, lá está. Este aqui já não é tão infantil como o anterior, um jogo que é considerado para maiores de 8 anos e que dura cerca de 30 minutos, depende obviamente da estratégia de cada um e da forma como jogam. É um jogo onde é preciso fazer algumas contas para ter tudo certo e conseguir limpar o nosso jogo e fazer assim o mínimo de pontos possíveis. Sim, é um jogo inverso, temos que fazer o mínimo de pontos possíveis. Por isso, um jogo interessante, achei algo para uma primeira jogada, como eu não conhecia e também os que estavam comigo a jogar, como não conhecíamos o jogo original onde isto se baseia, acabou por ter ali uns segundos assim para compreendermos exatamente o que é que estava a acontecer, mas depois rapidamente percebemos e começámos a ganhar um gostinho em tramar os nossos colegas e tentar fazer o nosso melhor jogo. Um jogo também algo divertido, interessante, não foi o mais interessante que eu achei aqui destes 5 jogos que temos aqui, mas também um jogo, uma boa recomendação para jogar em família. Além de que, como dá para jogar a 6 jogadores, ajuda bastante para grupos um pouco maiores. Standard é um jogo que dura cerca de 25 minutos, é um jogo de 3 a 5 jogadores, feito também, é um jogo familiar, não é um jogo muito complexo, um jogo interessante que envolve já um pouquinho mais de estratégia da forma como colocamos as cartas na mesa. É um jogo já aconselhado para mais de 10 anos, por isso começamos aqui a ficar com jogos um pouquinho mais para o pessoal mais velho. Aqueles jogos que se calhar quando os mais pequenos forem se deitar pode ser interessante para colocar em cima da mesa. Também é um jogo pequenino, ocupa muito pouco espaço.
mesmo em cima da mesa, apesar de ocupar algum espaço por causa da colocação de cartas ser uma linha quase infinita, entre algumas aspas, porque obviamente tem o limite das cartas, mas é um jogo que pode criar ali algumas situações interessantes entre os jogadores, do pessoal a tentar tramar-se uns aos outros, a tentar obviamente ficar à frente, dominar os adversários, por isso pode ser também um jogo bem divertido para este Natal. E uma recomendação, foi um dos meus destaques nestas novidades, por isso da minha parte eu recomendo este jogo a quem gosta daquele estilo ainda dentro do familiar, mas já com um pouquinho de estratégia, já poder estar ali um bocadinho mais envolvido em toda uma situação com alguma história, entre aspas, por trás, porque estamos a falar de um ambiente, de um cenário medieval com soldados, com coisas assim desse género que envolvem ali toda uma série de situações dependendo das cartas que são escolhidas, por isso uma forma interessante também de jogar um jogo deste género, devido à forma como se colocam as cartas em cima da mesa, à forma como isso pode influenciar virarmos as cartas para cima ou não e perdermos essas cartas porque quando as jogamos ficam jogadas. Muitas coisas interessantes neste estandarte, por isso um jogo que aconselho para uma boa prenda de Natal. Rápido também, cerca de 25 minutos, por isso um jogo que não demora muito tempo, um excelente jogo para colocar no meio de... Se calhar, antes de partir para aqueles jogos assim um pouquinho mais pesados e que duram mais tempo, pode ser um excelente jogo para colocar ali no meio. Por isso, standard. Passamos então agora para os dois jogos aqui ligeiramente maiores que estão aqui atrás de mim. Primeiro vamos falar do King Domino, um jogo, neste caso é o King Domino Origins. O King Domino já é uma franquia de jogos de tabuleiro. Temos o King Domino, temos o Queen Domino, temos uma série de expansões e temos agora este King Domino Origins, que pode ser jogado completamente a solo. É muito dentro do estilo do King Domino original, com uns extras bem interessantes para dar um ar um pouco diferente ao jogo. Primeiro, tendo em conta o nome Origins, isto aqui passa-se em tempos iniciais da civilização. Estamos a falar, o King Domino passa-se como se fosse numa altura de reis, de reinados. Aqui já não, aqui andamos um bocadinho mais para trás, onde os vulcões estão altamente ativos. As cabanas são feitas de ossos e de madeira, pronto. Passa-se muito atrás no tempo. É um jogo também interessante e familiar. É um jogo que nos faz meter para o clássico dominó, onde, tal e qual como o nome indica, onde colocamos as peças que são exatamente como as peças de dominó e onde as vamos colocando para fazer o nosso campo de jogo, uma área de 5x5 quadrados, que cada peça obviamente ocupa 2 quadrados, e é um jogo também para 2 a 4 jogadores, indicado para mais de 8 anos, ou seja, um jogo que pode ser jogado também por vários elementos da família, um jogo obviamente familiar, dura pouco tempo. Os jogos King Domino também são jogos curtos, todos eles, dura cerca de 25 minutos. Este King Domino Origins tem a questão de ter aqui alguns extras, porque o King Domino, para quem não conhece, é um jogo muito, muito simples, muito direto, é colocar as peças, fazer o nosso campo e fazer o máximo de pontos. Aqui acrescenta-nos alguns conteúdos extras, uma espécie de... É como se tivéssemos o King Domino e uma série de expansões todas numa só caixa, para ter mais experiências de jogo, umas que oferecem extras interessantes, mais maneiras de fazer pontos, não ser só a colocação de peças e depois tem um símbolozinho, e esse símbolo é que vai dar os pontos conforme o número de peças daquela área. Este jogo, devido aos extras que inclui, acrescenta novas formas de fazer pontos, o que também torna tudo mais interessante e torna o jogo muito rejogável, ou seja, podem fazer várias partidas que vai ser
vai ser sempre diferente. E mesmo que estejam a jogar com pessoas, por exemplo, que não queiram ou que não tenham tanta aptidão para os jogos de tabuleiro, ou que não conheçam tão bem os jogos de tabuleiro, podem sempre começar pela forma mais básica de jogar, que é a forma direta de colocar peças e fazer os pontos da forma mais direta possível. É um jogo muito simples de aprender, que depois pode se tornar um pouco mais complexo conforme vão adicionando os extras que este jogo traz com ele. Por isso, King Domino Origins é um jogo muito bom por louvar, por ter vários níveis de experiência que podem aqui colocar em cima da mesa, por isso muito interessante dependendo do tipo de pessoas que estão a jogar. Um jogo que recomendo vivamente, qualquer um dos King Dominos, mas este King Domino Origins pode ser uma bela porta de entrada para esta franquia. E depois o King Domino, por exemplo, tem extras muito interessantes, e o King Domino que tem expansões também diferentes e interessantes. Partimos então para o Quetzal, um jogo que de 2 a 5 jogadores, aconselhado para mais de 10 anos. Este aqui já dura um pouquinho mais, cerca de 60 minutos, um jogo que já é estratégico, já não é tão familiar como os anteriores, um jogo que para os jogadores que já tenham um pouco mais de experiência em jogos de tabuleiro, por isso é o jogo para o final da noite. Aliás, estes jogos são excelentes para uma noitada de jogos de tabuleiro, porque podem começar a jogar com a malta mais nova e a terminar com os mais experientes e com aqueles com resistentes e a jogar este Quetzal. Um jogo muito interessante, achei uma forma muito interessante de colocação de meeples no tabuleiro, e depois da forma como podemos fazer pontos que são tão diversas e tão variadas que o facto de vocês acharem não estou a conseguir ir para ali, não há problema, porque isso depois pode se transformar até num bom jogo da vossa parte e fazerem uma bela dose de pontos. Por isso, Quetzal, muito interessante. Não estava à espera do jogo que era, sinceramente, por isso um jogo divertido também, já nos faz pensar um pouco mais, envolve alguma estratégia diferente para jogar, por isso, da parte de cada jogador, por isso também um jogo bom e também interessante. Nós jogámos a 3 jogadores, apesar disto dar para de 2 a 5, nós jogámos a 3 jogadores, e a 3 jogadores é um jogo realmente interessante. Acredito que a 4 também, talvez a 5 já fique um pouco mais caótico, mas a 3 ou a 4 acho que é o número mais interessante para jogar este Quetzal. Por isso, estas são algumas das novidades da Mebo Games. Antes de terminarmos este episódio do Geekaholic, quero ainda recomendar um jogo que não está por aqui, ainda na nossa ludoteca, como eu disse no início, mas é um jogo que nós também tivemos a oportunidade de experimentar e não queria deixar aqui também de referir esta novidade da Mebo Games, o 28, com este que é um jogo que nós já falámos e já tivemos aqui alguns conteúdos relacionados aqui no Café Mais Geek. Estou a falar do Café da Manhã com os Geeks, onde tivemos um convidado, aliás, onde tivemos o criador do 28 para nos falar um pouco deste jogo há alguns meses atrás. Ele é o episódio do Pedro Silva, por isso é fácil de encontrar no Spotify e no nosso site também do Café Mais Geek. Procurem, conheçam um pouco mais do trabalho deste nosso criador, deste nosso designer de jogos de tabuleiro, que tem aqui o seu primeiro grande jogo a ser lançado aqui pela Mebo Games. É um jogo que, apesar de lá estar, não estar aqui, nós tivemos a oportunidade de experimentar, tivemos a oportunidade de jogar, ter uma primeira experiência, e como primeiras impressões deste 28 eu posso dizer que é um jogo, tal como muitos jogos que a Mebo Games edita, é um jogo muito interessante em termos de conseguir conciliar a parte mais familiar, mas ao mesmo tempo a parte estratégica, ou seja, é um jogo que pode ser muito interessante independentemente do vosso conhecimento de jogos de tabuleiro e da vossa vontade com este hobby. Por isso, 28 pode ser um jogo muito divertido também para esta época natalícia, e também pode ser uma prenda muito interessante. É um jogo que eu tenho a certeza que vai dar aso a muitas formas de jogar em termos estratégicos para a malta mais conhecedora dos jogos de tabuleiro, e ao mesmo tempo é um jogo que envolve alguns gimmicks, alguns pormenores muito divertidos que podem colocar aqueles menos conhecedores deste hobby também num formato divertido e interessante à volta da mesa. Por isso, 28 é também uma grande recomendação para este Natal. E não só, como eu disse, a Mebo tem mais novidades.
novidades, não são só estas, há mais jogos que estão por aí. Há algumas das grandes novidades da Mebo deste 2021. Nós temos opinião no Café Mais Geek, por isso sabem onde é que podem encontrar. Se não estiverem opiniões no Café Mais Geek de alguns destes jogos, estes também vão estar, ainda não estão, mas vão estar. Aos poucos vão aparecendo todas as opiniões, todas as nossas críticas sobre os mais diversos jogos de tabuleiro da Mebo e não só. Por isso, fiquem atentos ao Café Mais Geek. Daqui é tudo. Estas são as nossas recomendações para este Natal aqui da parte da Mebo Games. Espero que tenham gostado de mais este Geekaholic e que foi dedicado aqui aos jogos de tabuleiro, que ainda não tínhamos feito assim nenhum, por isso espero que tenham gostado. Eu fico por aqui, já sabem, podem nos acompanhar em todos os meios habituais, Instagram, YouTube, Twitter, por aí fora, por isso acompanhem aqui o Café Mais Geek e fiquem atentos a todas as novidades nos jogos de tabuleiro e não só. Até ao próximo mês.